Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Paulo e hoje nós falaremos acerca deste opúsculo do pastor R.C. Sproul, o que é arrependimento. Você sabe o que é arrependimento? Você sabe definir o que significa o verdadeiro arrependimento? Essa pequena obra lhe ajudará a entender um pouco sobre esta questão, tudo bem? No vídeo de hoje nós iremos falar um pouco sobre o autor R.C. Sproul, também e especialmente darei um resumo desta obra, já é bem resumida, mas eu vou resumir ainda mais, né, para que você tenha ainda mais interesse, e concluirei esse vídeo com algumas observações práticas acerca do verdadeiro arrependimento. Então vamos lá? O renomado pastor e teólogo reformado R.C. Sproul, ele nasceu no dia 13 de fevereiro de 1939, na Pensilvânia. Ele serviu a Deus durante toda a sua vida, especialmente a maior parte dela como ministro presbiteriano. Ele foi um teólogo, ele foi um conferencista e um escritor renomado, não apenas dentro do contexto das igrejas presbiterianas, mas no contexto mais amplo da fé reformada e entre cristãos de outras vertentes teológicas. E ele foi autor de várias obras riquíssimas, com grande profundidade teológica e prática. No dia 14 de dezembro de 2017, R.C. Sproul, ele então morre, ou melhor, o Senhor o toma para si, e agora R.C. Sproul descansa de suas fadigas. Contudo, ele continua a falar hoje através de suas literaturas, bem como através de suas palestras e sermões que estão gravados, tá bom? Dito isso, vamos ver o que este opúsculo ensina. Esse livrinho ele tem 43 páginas, por isso chamamos de opúsculo. Opúsculo nada mais é do que uma pequena obra, uma obra pequenininha. E esta pequena obra faz parte de uma coleção de escritos que tem como tema geral questões cruciais que aborda vários temas teológicos. Essa pequena obra ela é dividida em 4 capítulos, bem curtos, e tem como objetivo apresentar uma definição bíblica do que é o arrependimento, bem como também ressaltar a importância inalienável desta verdade ou desta obra operada em nós, que é o arrependimento. O primeiro capítulo, então, vai se ocupar em apresentar uma definição etimológica da palavrinha grega que o Novo Testamento usa para o arrependimento. A palavrinha grega é a palavra metanoia, que literalmente significa mudança de mente. Contudo, Sproul mostra que o uso desta palavra na Escritura implica bem mais do que um mero assentimento intelectual. Mas como ele mesmo vai dizer, atente bem, ele diz o seguinte: metanoia tem a ver com a mudança de mente de uma pessoa com relação ao seu comportamento. E não envolve não apenas o assentimento intelectual, mas também emocional. Em seguida, R.C. Sproul também vai mostrar que o conceito de arrependimento do Novo Testamento está vinculado ou alicerçado no conceito de arrependimento do Antigo Testamento. E nesse sentido, ele vai apontar que o Antigo Testamento aborda o tema sob 2 óticas. A primeira ótica do arrependimento é a chamada por ele de ritualista ou cultual, que tem como característica a sua ênfase religiosa ou a sua ênfase em práticas religiosas ou em práticas vinculadas à adoração pública. E nesse aspecto, então, o arrependimento é apresentado no Antigo Testamento com uma ênfase mais externa. Em outras palavras, o arrependimento era demonstrado através de alguns rituais, como jejum, durante a Assembleia Solene, ou mudança ou rasgar das vestes, canções específicas de arrependimento durante o culto de acordo com o saltério, bem como também ter dias específicos de arrependimento. Então, o Antigo Testamento trata deste tema de uma maneira mais externa através desses rituais. E a preocupação era com que o arrependimento ele fosse externado, demonstrado. A segunda ótica do Antigo Testamento sobre arrependimento é a que Sproul chama de ótica profética, o qual ele aborda no capítulo 2, e diz respeito à ênfase que os profetas davam para que o arrependimento não se
limitar-se aos rituais externos, o que tornaria desses rituais vazios por estarem desvinculados do coração. Assim, Sproul mostra a íntima relação entre o arrependimento e a conversão, e mostra que o profeta do Antigo Testamento, por isso é a visão profética, o profeta do Antigo Testamento, ele entendia o arrependimento, e agora eu faço uso das palavras de R.C. Sproul, não meramente como um ritual religioso, mas como algo integral à conversão da alma. Significa uma mudança de todo o ser de uma pessoa. Essa era a ênfase dos profetas, segundo afirma R.C. Sproul. O arrependimento, então, nada mais era do que um retorno para Deus. E é exatamente isso que os profetas faziam ou chamavam o povo, a voltarem-se para o Senhor. No terceiro capítulo desta pequena obra, Sproul toma como modelo o Salmo 51. E deste salmo ele extrai alguns princípios sobre o conceito veterotestamentário de arrependimento. Sproul mostra que o verdadeiro arrependimento ele é central tanto para a justificação quanto para a santificação. E é uma obra do Espírito Santo. Este salmo mostra como fruto do arrependimento autêntico, deveria vir as seguintes obras. Em primeiro lugar, a certeza de que o pecado era uma ofensa contra Deus, o Salmo 51 mostra isso. O desejo por purificação, o anseio por um coração novo, a busca por perdão e liberdade de culpa, anelo pelo Espírito Santo e, por fim, um desejo por um coração contrito e compungido. Por causa desses princípios, a Sproul recomenda o Salmo 51 para ser decorado como um modelo perfeito de um verdadeiro arrependimento. E em seguida a obra é concluída por R.C. Sproul, mostrando a relação íntima entre o arrependimento e a regeneração, bem como a fé salvadora. Nesse ponto, R.C. Sproul salienta que, devido à natureza caída do homem, este homem não tem condições de atender o chamado arrependimento. E ele só atenderá esse chamado se antes ele for por graça vivificado. Assim, a obra entende o arrependimento como uma graça dada por Deus, operada no pecador pelo Espírito Santo. A regeneração, também chamada de vivificação espiritual, precede, nesse sentido, o arrependimento e a fé verdadeira. Arrependimento e fé andam juntos, São duas faces de uma mesma moeda. Ambos são dádivas de Deus e não obras humanas. O resultado, então, é que pessoas vivificadas e que nelas foram implantadas a fé verdadeira, elas também passam por uma metanoia, uma mudança não apenas de mente, mas de comportamento. Tais pessoas deixaram de andar segundo o curso deste mundo e passaram a andar de acordo com o curso do céu. Por causa disso, o arrependimento é necessário para que alguém seja, de fato, um discípulo de Cristo. Então esse é o resumo desta pequena obra. Dito isso, vamos para algumas observações práticas. O arrependimento, em primeiro lugar, ele deve ser visto sob duas perspectivas, como um ato e como um processo. Como um ato, ele refere-se àquele grande e definitivo momento onde o Espírito Santo graciosamente direciona a alma do pecador a volver-se de sua escravidão ao pecado para viver para Deus em Cristo. É um ato, pois isso ocorre apenas uma única vez na vida do pecador. Isso quando o pecador ele é regenerado e pela palavra de Deus, então ele é direcionado a Cristo, e essa mudança de rota, esse voltar-se do pecado para Cristo, que nós chamamos de arrependimento e conversão, acontece exatamente quando o pecador se arrepende e olha para Cristo com fé. Contudo, o que experimentou verdadeiro arrependimento também tem a sua vida marcada por constantes arrependimentos. E nesse sentido, o arrependimento também ele é um processo, uma vez que o homem continua a ser pecador. Ele não consegue mais viver tranquilo em saber que peca contra um Deus bom, contra um Deus santo. De tal maneira que esse homem não consegue mais viver senão
pelo caminho constante da contrição. Uma vez que continuamos a pecar, continuamos necessitados de arrependimentos. Outra observação importante é que o arrependimento afeta o homem completamente. Logo, é algo que ocorre no interior e afeta também o exterior. Não basta apenas demonstrar um arrependimento que não foi operado no coração. Não basta simplesmente simular um arrependimento, em outras palavras. Deve ser um arrependimento verdadeiro, que brote do coração. Tampouco importa um arrependimento que seja apenas um amargor de alma, um arrependimento que seja meramente subjetivo e que não se demonstre. Nesse sentido, precisamos das duas ênfases que o Antigo Testamento dava. De um arrependimento que se demonstrava de uma maneira prática externa e um arrependimento que, sobretudo, fluísse de um coração regenerado, de um coração onde o Senhor trabalhou nele. Então, o verdadeiro arrependimento, ele precisa ter esses dois aspectos, tá bom? E ele como um processo, e ele também é tanto um ato, uma vez que você se arrependeu de sua vida pregressa e volta-se para Cristo, como ele também é um processo, no sentido que aqueles que estão em Cristo continuam a viver num processo contínuo de contrição, de arrependimento. Outra implicação a ser extraída é que o verdadeiro arrependimento gera vida. Quando o arrependimento não conduz à novidade de vida e não conduz às mudanças santas, então geralmente esse é um arrependimento falso. Judas sentiu grande pesar por ter traído Jesus. Contudo, a tristeza de Judas o levou à morte. Não levou ele à mudança de vida. Mas o arrependimento verdadeiro leva a uma mudança de vida. Ele traz vida e não morte. Só observar o que acontece com Pedro, que também pecou, também traiu Cristo, embora de uma outra maneira. Entretanto, ambos choram, mas o arrependimento de Pedro o conduz para a vida, o de Judas para a morte. Ademais, é mister acrescentar que o verdadeiro arrependimento, ele olha para o pecado como uma ofensa contra Deus. Isso implica que o pecado é mais do que simplesmente algo que traz consequências dolorosas. Aliás, não é por isso que o pecado ele é ruim, não é porque ele traz consequências dolorosas. O pecado ele é abominável porque ele é uma rebelião contra Deus. Afinal de contas, até coisas boas trazem consequências dolorosas. Mas o pecado ele é abominável, ele é hediondo, porque ele é um ato de rebelião contra Deus. O arrependido ele se entristece porque pecou contra um Deus santo e amoroso. Foi nesse sentido que Davi, lá no Salmo 51, orou dizendo: pequei contra ti e contra ti somente. Não porque ele não tenha pecado contra Batseba, não tenha pecado contra o esposo de Batseba, mas porque a hediondez do pecado de Davi residia no fato de que ele estava ofendendo sobretudo a Deus, que o colocara para cuidar do povo. Davi pecou contra o povo, contra Batseba, contra o esposo de Batseba, mas sobretudo ele havia pecado contra Deus, e é isso que ele está dizendo. Da mesma forma, na parábola do pai amoroso, chamada de parábola do filho pródigo, onde aquele filho mais moço, ele peca obstinadamente contra o seu pai, mas quando ele se arrepende, qual é uma característica bem clara do arrependimento dele? O reconhecimento de que ele havia pecado contra o céu, contra Deus, contra o seu pai. Ele mesmo diz: pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Nada é mais amargo para o pecador redimido do que pecar contra o seu Deus. Outra observação a ser feita sobre a anatomia do arrependimento. Com isso eu quero dizer que o arrependimento tem algumas características peculiares que podem ser observadas. E eu vou concluir então com esse ponto. Uma pessoa verdadeiramente arrependida, quais são os estágios, os passos que ela necessariamente deve tomar? Ou quais são as características do verdadeiro arrependimento? Primeiro, o verdadeiro arrependimento reconhece o pecado. Ele não tenta esconder, o verdadeiramente arrependido e contrito não tenta esconder o pecado. Afinal, como disse Davi no Salmo 32, enquanto eu calei os meus pecados, meus ossos envelheceram pelos meus constantes gemidos. Esconder o pecado traz danos para a alma e para o corpo.
O primeiro passo do verdadeiro arrependimento é reconhecer o pecado. Segundo passo é se entristecer pelo pecado. Não basta simplesmente saber que você pecou. Você precisa se entristecer pelo pecado. Então é muito comum o arrependimento ser acompanhado por um coração contrito e lágrimas nos olhos. Há vários exemplos disso. Olhe para o caso de Davi, olhe para o caso de Pedro e olhe vários outros exemplos. O pecado causa tristeza naquele que foi arrependido. Tudo bem? Um terceiro passo. Aquele que tem sido operado nele o verdadeiro arrependimento também confessa o seu pecado. Não adianta pecar e reconhecer isso, se entristecer, se você não confessar. A tristeza do arrependimento verdadeiro leva o arrependido a confessar os seus pecados. A Escritura afirma que se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. Quarta característica do verdadeiro arrependimento: abandona o pecado. Não adianta apenas confessar e não abandonar o pecado. Muitas pessoas até reconhecem seus pecados, muitas vezes até confessam, se entristecem, mas dificilmente abandonam. Mas a promessa do Senhor em Provérbios 3,14 é que aquele que confessa e deixa os seus pecados alcançará misericórdia. Isso também explica porque Esaú, conforme Hebreus mostra, buscou arrependimento com lágrimas e não encontrou. Não há verdadeiro arrependimento quando o coração ainda encontra-se aliançado com o pecado. É necessário abandonar o pecado. E o verdadeiro arrependimento leva a isso. O filho pródigo demonstrou seu verdadeiro arrependimento quando ele abandonou sua vida e voltou para o seu pai. Quinta característica, ou quinto passo: o arrependimento verdadeiro odeia o pecado, leva o arrependido a odiar o pecado. Essa é uma outra característica de quem realmente se arrependeu. Os contritos olham para o pecado como uma coisa abominável. Eles não riem do pecado e nem são condescendentes com ele. Afinal, o que pode ser objeto de maior repulsa do que aquilo que ofende a Deus? Que foi causa de Cristo ter sido crucificado e que é inclusive o principal vilão das almas daqueles que continuam a pecar, pois este pecado é o que escraviza as almas. Aqueles que ainda não têm vida, não têm porque estão cativos do pecado. E assim estávamos nós outrora. Então, nada é mais abominável à nossa alma do que aquilo que foi a causa de Cristo ter morrido em nosso lugar e que foi a causa do nosso terrível aprisionamento. Então, aquele que está verdadeiramente arrependido, ele odeia o pecado. E por fim, aquele que verdadeiramente se arrependeu, ele busca praticar o oposto do pecado. E esse é um fato. Aqueles que verdadeiramente se arrependeram, eles terão mais anseios por fazer o que é certo do que tiveram por fazer o que é errado. Você se lembra de Zaqueu? Ele não apenas quis ressarcir o prejuízo de quem ele havia roubado, mas ele desejava ressarcir mais, restituir muito mais. A orientação da Escritura não é apenas para pararmos de pecar, mas para praticarmos o oposto do pecado. Quem mentia tem que falar a verdade. Quem roubava tem que trabalhar e acudir os necessitados. Essa é a orientação das Sagradas Escrituras. Aplique isso a várias outras coisas. Dito isso, queridos, eu pergunto a vocês: você já recebeu a graça do arrependimento em sua vida? A melhor evidência de quem se arrependeu e foi perdoado é o caminhar continuamente na trilha da contrição. São pessoas que sentem deleites em viver uma vida de santidade e que sentem tristezas por pecar, afinal elas continuam a pecar. Contudo, é necessário pontuar que tudo isso só é possível por Cristo. Afinal, o arrependimento é uma das graças decorrentes de sua obra. Então, caso você não tenha experimentado o verdadeiro arrependimento, corra para Cristo. Deposite nele sua confiança e busque nele o verdadeiro arrependimento. E eu concluo ainda fazendo aqui algumas aplicações para os lares cristãos. É importante a graça do arrependimento ser vivenciada em nossos lares. Na educação de nossos filhos,
seremos mais certeiros e persuasivos em nossas aplicações, exortações e orientações se nossos filhos compreenderem que nós reconhecemos que somos pecadores como eles. E por isso devemos demonstrar no nosso lar a graça do arrependimento, ao perdoar e ser perdoado por nosso cônjuge, mas também ao reconhecer nossas faltas diante de nossos filhos, a pedirmos perdão também para eles. Afinal de contas, pecamos contra eles também. Se eles perceberem isso, eles levarão Deus a sério. E eles se sentirão incentivados a copiar os pais que vivem assim. Então, que Deus nos dê a graça de viver o verdadeiro arrependimento em nossa vida e nos nossos lares. É isso, pessoal. Até a próxima. Deus abençoe a todos.